À minha frente está o Redmi 4 Turbo, e hoje gostaria de mostrar como você pode usar o modo de uma mão. Comece abrindo as configurações e rolando até o final para encontrar configurações adicionais. Agora selecione o modo de uma mão e use o interruptor cinza para ativá-lo. Em seguida, siga todas essas instruções para utilizá-lo. Ative o modo de uma mão deslizando para a esquerda ou direita a partir do centro do painel de navegação. Então, quando faço isso, posso iniciar o modo de uma mão. Está funcionando corretamente. Para voltar, você pode deslizar para cima ou clicar nesta área no topo. Para desativá-lo completamente, use o mesmo interruptor azul agora. Muito obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo, deixe um like, comente e se inscreva no canal. Tchau!